mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa aqui no YouTube do Zona Curva, em que a gente fala sobre os últimos acontecimentos relevantes da política internacional. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar do maior assunto desses últimos dias, não poderia ser diferente. O programa de hoje será inteiramente dedicado ao conflito entre Israel e o Hamas, um grupo armado extremista que está localizado na faixa de Gaza e que começou alguns ataques surpresas a Israel no último sábado. Se você perdeu esses conteúdos, a gente já tem aqui no YouTube do Zona Curva um plantão que eu fiz no sábado mesmo, com as primeiras notícias sobre esse ataque aéreo a Israel, e também na segunda-feira a gente fez uma live conversando um pouquinho sobre as principais repercussões dos últimos dias, o que aquele ataque significava em termos humanitários e o que a gente poderia esperar disso no futuro. E hoje, com certeza, eu vou aqui complementar mais as últimas informações que a gente tem disponíveis sobre esse conflito no Oriente Médio. O Estado de Israel já deu início à sua resposta militar aos ataques do Hamas, já conseguiu, por exemplo, retomar o controle de várias cidades israelenses que ficam ali próximas à fronteira com a faixa de Gaza e que teriam sido ocupadas ou invadidas por alguns extremistas do grupo Hamas ainda no sábado, no final de semana, e Israel já conseguiu retomar o controle de todas essas cidades fronteiriças. É interessante também o comportamento dos outros estados árabes nessa região. Inicialmente, era uma grande preocupação do governo israelense que os estados árabes vizinhos se aproveitassem desse momento de extrema fragilidade do Estado de Israel, que foi pego de surpresa, de fato, pelos ataques do Hamas, e também entrassem nessa guerra apoiando esse grupo extremista da faixa de Gaza. E isso com certeza teria um grande efeito para a vulnerabilidade do Estado de Israel, mas isso não aconteceu. Cada vez mais a gente tem visto que, embora os países árabes se apoiem entre eles e com certeza sejam muito favoráveis à causa palestina em termos históricos, mas nesse momento também, não necessariamente eles correram para apoiar o Hamas. Então eles quase que mantêm uma certa neutralidade pró-Palestina nesse momento. Não necessariamente eles estão julgando muito Israel ou ao mesmo tempo apoiando abertamente os ataques realizados de forma surpresa pelo Hamas desde o último sábado. O Líbano, por exemplo, era uma das maiores preocupações do Estado israelense, não apenas por fazer fronteira com Israel, mas principalmente porque o Líbano é a casa de um outro grupo extremista que preocupa muito os israelenses, que é o Hezbollah. O primeiro-ministro do Líbano, por exemplo, declarou que o Líbano não quer entrar nesse conflito e que a prioridade do país é justamente de manter a estabilidade na fronteira do sul, que é justamente a fronteira com o Estado de Israel. E, de certa forma, isso faz com que os integrantes do Hezbollah que estão no Líbano quase que fiquem isolados internamente, de forma política. Isso porque não apenas o primeiro-ministro, mas outros membros da sociedade política, a sociedade libanesa de uma forma geral, são todos contrários a qualquer envolvimento do Líbano nesse conflito, apoiando o Hamas. Apenas o Hezbollah, que é esse outro grupo terrorista localizado no Líbano, que teria interesse em se juntar a essa causa e atacar Israel também. Mas a gente percebe novamente que eles estão bem isolados e é possível que a pressão sobre esse grupo aumente a ponto deles até mesmo abandonarem qualquer tipo de apoio de forma oficial ao Hamas. Então isso, de certa forma, nos mostra que, embora os outros países árabes da região não necessariamente concordem com Israel e mantenham relações diplomáticas pacíficas com Israel, eles também não tiveram uma corrida para apoiar os recentes acontecimentos e os recentes ataques do Hamas. Isso a gente ainda não consegue compreender necessariamente se é única e exclusivamente por uma questão política, de que não é interessante para nenhum dos países naquela região que exista um conflito em larga escala, ou se realmente o tipo de ataque feito pelo Hamas, um ataque surpresa,
que teve como principais vítimas civis israelenses, se isso de fato também não é algo a ser apoiado por esses outros países. Mas, de certa forma, a gente tem visto o cenário se caminhar para um cenário mais distante daquela grande preocupação israelense, que seria de basicamente repetir a guerra do Yom Kippur. No sábado, inclusive, no nosso plantão aqui do Mundo da Zona, eu até comentei um pouquinho sobre esse conflito de 1973, que completa agora 50 anos, que foi um momento justamente em que vários estados árabes se uniram para atacar Israel de forma surpresa. Israel foi, de fato, pega de surpresa lá em 1973, da mesma forma que foi pega de surpresa neste último sábado dos ataques do Hamas. Então, a grande preocupação israelense era que não apenas por uma questão simbólica, né, da data ser escolhida logo após o aniversário de 50 anos da Guerra do Yom Kippur, mas sobretudo também por uma questão logística militar, de lidar com várias frentes de batalha contra vários estados árabes ao mesmo tempo e, novamente, sendo pega de surpresa. Além disso, por motivos de segurança, ou pelo menos foi isso que foi alegado pelo governo israelense, Israel decidiu suspender a produção de gás em alguns campos de gás que ficam no sul do país. Isso porque aquela região é justamente a região afetada pelos bombardeios que têm sido feitos do Hamas para Israel e, portanto, Israel agora deveria buscar outras fontes energéticas para conseguir suprir a paralisação dessa produção dos campos de gás no sul do seu país. É também necessário a gente comentar um pouquinho sobre petróleo, não porque Israel seja um dos maiores exportadores de petróleo da região, mas porque qualquer tipo de conflito nessa região do Oriente Médio acaba tendo algum tipo de efeito nos valores internacionais do petróleo. E o petróleo, que é uma commodity que enfim, todos os países de alguma forma dependem da sua importação. E os países do Oriente Médio são os grandes exportadores. Então, apenas na segunda-feira, em um único dia, o barril de petróleo do tipo Brent teve um aumento de 4% no seu preço, fechando o dia em mais ou menos $88 pelo barril. Isso é um aumento expressivo quando a gente imagina que em um único dia, né, localizado. Após algumas semanas de queda nos preços do petróleo, esse conflito vem agora para virar um pouco essa tendência e a gente pode ver que é muito provável que o preço do petróleo aumente internacionalmente. Agora, o quanto que vai aumentar, se essa escalada vai ser muito vertiginosa ou se será um pouco mais controlada, vai depender especialmente de qual será o alcance desse conflito, se vai ou não envolver outros países árabes, principalmente os países árabes que são os grandes exportadores de petróleo. Aparentemente isso não vai acontecer, não vai se espalhar por todo o Oriente Médio esse conflito, mas ainda assim é uma possibilidade que temos que levar em consideração. E também por quanto tempo esse conflito vai durar. Obviamente que se for um conflito rápido, a probabilidade é que ele não consiga criar um choque econômico tão forte nos preços do petróleo. Agora, se começa a ser um conflito que se arrasta ao longo do tempo, aí com certeza a gente pode ver sim uma tendência de alta nesses preços, e essa alta de preços do petróleo vindos do Oriente Médio acaba afetando todos os países do mundo. A gente já teve ao longo da nossa história vários choques do petróleo, inclusive por conta de guerras no Oriente Médio, guerras envolvendo Israel e outros países árabes. E esses choques do petróleo são normalmente muito mortais para várias economias do mundo que dependem dessa commodity para sobreviver. Se os preços de petróleo do Oriente Médio começarem a subir a um ponto realmente muito complicado de o conflito se alastrar por muito tempo, envolver outros países e o preço do petróleo começar a se tornar inviável para grandes economias, a gente poderia ver, inclusive, a participação de outros players internacionais que poderiam, de alguma forma, suprir um pouco a necessidade de grandes potências por petróleo, como, por exemplo, a Venezuela, que, embora tenha embargos de vários países do mundo, pode ser que venha a ocupar esse espaço que pode ser esvaziado pelos países do Oriente Médio, e a própria Rússia. Não sabemos até que ponto as sanções
internacionais sobre o petróleo russo, principalmente vindas de países ocidentais, não poderiam ser levantadas, pelo menos um pouco, parcialmente, para justamente permitir que os outros países europeus consigam também manter algum tipo de importação de petróleo nesses tempos de conflito. Então isso tudo é uma grande especulação da minha parte, mas são coisas que a gente pode começar a vislumbrar no futuro, a depender dos acontecimentos que acontecem agora. Embora tudo nos indique que esse conflito pode ser muito longo, inclusive pelo tipo de resposta israelense que a gente tem percebido nos últimos dias, essa tentativa de criar um cenário de inimizade a ponto de justificar vingança, de justificar o uso de crimes de guerra contra os palestinos. Enfim, tudo nos indica que esse conflito não tem um cessar-fogo próximo, um acordo de paz próximo. Mas ainda assim, Israel vem sendo muito constrangida a fazer um tipo de ataque frontal e direto militar contra as pessoas na faixa de Gaza. Isso porque nos últimos dias, vários israelenses foram sequestrados e levados para essa região da faixa de Gaza. Sim, alguns anos atrás, um único sequestrado israelense já gerou um grande impacto político no país. Ele, inclusive, foi trocado por mais de 1.000 palestinos que estavam presos em Israel. A gente pode imaginar o tipo de problema que Israel tem agora quando centenas de pessoas da sua população foram levadas para essa região da faixa de Gaza, incluindo idosos, mulheres e crianças. Então não estamos falando apenas de presos políticos ou presos militares, estamos falando de população civil que foi levada para a faixa de Gaza para, muito provavelmente, ser utilizada como arma de troca. Então, por conta dessas pessoas, Israel tem muito menos incentivos políticos para fazer esse ataque muito direto e muito destrutivo na faixa de Gaza, porque, obviamente, existem israelenses naquela região que poderiam ser afetados por conta desses ataques militares israelenses. O Hamas já declarou que estaria disposto a negociar um cessar-fogo e um acordo com Israel, isso porque eles já estariam satisfeitos com os objetivos atingidos nos últimos dias, já teriam, de certa forma, se mostrado internacionalmente como um grupo muito forte. De alguma forma, um dos objetivos possíveis do Hamas também seria afetar o acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Isso eles comentaram rapidamente, que gostariam de fechar essa possibilidade de acordo, impedir qualquer tipo de aproximação entre a Arábia Saudita e o Estado de Israel, e também se afirmar como a grande liderança dos povos palestinos, de alguma forma ocupando o espaço que hoje é reconhecidamente da autoridade palestina. Então o Hamas já estaria disposto de alguma forma a negociar, mas Israel não parece querer seguir esse caminho e não quer muito negociar com o Hamas, pelo menos não até que os sequestrados, as vítimas de guerra israelenses, sejam devolvidas ao seu território. O Hamas, inclusive, ameaçou assassinar esses sequestrados israelenses e divulgar na internet esses vídeos, muito parecido com o que a gente via o Estado Islâmico fazendo há alguns anos atrás, para cada míssil lançado sobre a faixa de Gaza nos próximos dias. E se isso realmente se confirmar, nós veremos um grande massacre acontecendo na faixa de Gaza. Obviamente, Israel agora, de novo, se coloca numa situação muito delicada, porque embora exista essa vontade da população israelense de responder esses ataques do Hamas e, de certa forma, punir esses grupos extremistas, com certeza a presença dessas pessoas israelenses na faixa de Gaza e a possibilidade de que elas sejam torturadas e assassinadas dessa forma, caso exista uma resposta de Israel, é com certeza uma forma de desincentivo muito grande para que o Estado israelense continue nessa posição, né? Então a gente percebe que agora estamos nessa encruzilhada. Por enquanto, Israel mantém os ataques aéreos, já derrubou vários prédios, lembrando que a faixa de Gaza é uma região extremamente populosa, muitas pessoas moram ali e nem toda a população palestina apoia o Hamas, que, de novo, é um grupo extremista dessa região.
e que não tem necessariamente o apoio dos civis palestinos também, que serão os principais atingidos. Então, toda vez que Israel faz um bombardeio na faixa de Gaza, que derruba um prédio, que causa um conjunto de estragos nessa região, muito provavelmente são os civis que são os mais atingidos e não os extremistas do Hamas. Logo no início do conflito, ainda no sábado, após apenas algumas horas de surpresa desses bombardeios vindos do Hamas, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, já declarou que Israel estava em estado de guerra e também convocou um governo de união nacional. Lembrando que Israel passava por um momento de grande perturbação política interna. O governo do Benjamin Netanyahu tentava passar um conjunto de reformas no sistema judiciário que basicamente dissolviam todo o poder desse sistema e davam a ele, ao governo executivo, amplo poder para realmente conseguir governar praticamente que sozinho lá em Israel. E essas reformas eram extremamente criticadas, não apenas pelos outros países do mundo, mas também por grande parte da população israelense que era contrária. Então, nos últimos meses, desde o início do ano, na verdade, todos os sábados, a população israelense contrária a essas reformas fazia manifestações de forma recorrente contra o governo. Então, a situação do Netanyahu internamente já era extremamente delicada. Ele tenta, portanto, agora chamar os seus opositores para formar esse governo de união nacional como uma forma de quase que colocar um tapete em cima dessas diferenças políticas que foram se construindo ao longo dos últimos meses para tentar combater esse inimigo. Mas o que ele disse é que temos que ter a inclusão da oposição ao governo, mas sem condições prévias. O que isso quer dizer? Que ele não está querendo realmente que a oposição participe das decisões desse momento, ele está pedindo carta branca para atuar da forma que ele quiser, e isso, de certa forma, também enfraquece a sua visão interna. Isso porque existe atualmente uma percepção entre a maioria dos israelenses que o Netanyahu não tem mais condições de liderar o país, que ele, embora, enfim, ele vá com certeza utilizar essa resposta militar israelense como uma forte propaganda política, e sobretudo se Israel sair vitoriosa desse conflito, ele também vai mobilizar esse argumento a favor do seu próprio governo, a percepção popular é que esse governo já se esgotou e que essa poderia também ser um momento de queda do Netanyahu no país, né? E todas essas declarações, além da convocação do governo de união nacional, além da resposta dura, são muito marcadas pelas respostas militares que Israel vem escolhendo dar. Então, o ministro da Defesa de Israel declarou ainda nessa semana que Israel fará um cerco na faixa de Gaza, impedindo a entrada de alimentos, remédio, energia elétrica, água, gás e petróleo. E cercos dessa forma são considerados crimes de guerra. Qualquer tipo de punição coletiva como essa, em que atinja, sobretudo, civis inocentes, é um crime de guerra. E o que a gente tem percebido é que o alto esquadrão militar israelense está declaradamente dizendo que vai cometer crimes de guerra e que não houve nenhum tipo de grandes julgamentos internacionais, pelo menos não até o momento, sobre essas escolhas israelenses. O ministro da Defesa de Israel, inclusive, disse que eles estavam tratando com animais e, portanto, deveriam agir de acordo. Então, estão equivalendo civis palestinos a animais. E, de novo, os principais afetados a esse cerco na faixa de Gaza, que também não é uma novidade, que não começa nessa última semana, que já vem acontecendo em alguma medida ainda um pouco mais leve do que a gente vai ver agora, mas vem acontecendo há muitos anos. A população da faixa de Gaza vem sofrendo esse tipo de escassez, principalmente de água e de medicamentos, há muitos anos, já vem sofrendo muito com isso. Israel, portanto, já vem cometendo esses mesmos crimes de guerra há muito tempo. Mas, de novo, essa declaração muito oficial, muito clara do alto escalão militar israelense de que irá cometer esses crimes de guerra é ainda mais grave do que a gente pode imaginar. Isso porque, de novo, a gente está basicamente esperando agora que os tribunais, tanto o Tribunal Penal Internacional quanto o Tribunal de Haia, consiga julgar esse tipo de atuação israelense.
E agora, saindo um pouquinho do próprio conflito em si, eu queria falar sobre duas repercussões muito importantes, uma delas nos Estados Unidos e a outra na Rússia. Então, o exército americano anunciou nesses últimos dias que deverá pedir por verba adicional ao Congresso norte-americano, porque atualmente, com a verba disponível ao Exército dos Estados Unidos, não haveria possibilidade logística de apoiar simultaneamente Israel, nesse conflito que se inicia desde o último sábado, e a Ucrânia. Lembrando que os Estados Unidos têm ajudado a Ucrânia bastante desde o início do conflito, vem enviando principalmente munições para a Ucrânia, e a princípio esse seria o principal material enviado para Israel também. É interessante a gente ressaltar que um conflito orçamentário já acontece nos Estados Unidos há muito tempo. Inclusive, várias pessoas importantes do Congresso foram retiradas, isso por conta desse conflito orçamentário que não estava tendo resoluções no sistema político norte-americano. Então agora o exército dizer novamente que uma outra rodada de verba adicional deveria ser solicitada para o Congresso mostra que esse conflito pode ser retomado e até mesmo agravado. Os candidatos, os membros do Partido Republicano já eram contrários a qualquer tipo de aumento no orçamento dos Estados Unidos, mas agora essa situação fica muito delicada. Isso porque os republicanos têm, sim, historicamente, uma proximidade muito grande com Israel, tanto republicanos quanto democratas, né? Israel é realmente uma pauta política importante nas eleições norte-americanas, grande parte do eleitorado norte-americano vota também de acordo com as atuações dos Estados Unidos em relação a Israel, mas ainda assim agora a gente coloca esses republicanos em xeque, isso porque por um lado eles são contrários ao aumento do orçamento, mas por outro eles também obviamente têm muito interesse em ajudar Israel nesse momento. E aí quem fica muito desesperado no meio de tudo isso é a Ucrânia, e o Zelensky já deu declarações que mostraram muito claramente a sua preocupação em torno dessas questões orçamentárias dos Estados Unidos. Isso porque o Zelensky percebe que nesse momento pode ser que Israel se torne uma prioridade maior para os fundos americanos. De novo, Israel é uma pauta eleitoral nos Estados Unidos, mobiliza muitos eleitores, mobiliza questões políticas, argumentos, debates na televisão. Os candidatos sempre argumentam alguma coisa em relação a Israel. E a Ucrânia, por outro lado, não tem essa mesma posição privilegiada. Embora exista um argumento muito forte nos Estados Unidos, que seja o argumento de combater a Rússia, de frear o avanço russo na região, não necessariamente a Ucrânia em si aparece como esse grande elemento para a política dos Estados Unidos. Então, até o momento, os Estados Unidos já enviaram um porta-aviões e também alguns navios de guerra para próximo a Israel, e existe claramente um impacto também desse plano orçamentário, se ele for aprovado ou não, de também impactar o próprio crescimento econômico interno do país, aumentando, por exemplo, a taxa de juros. Isso obviamente teria um aumento e um efeito na inflação. Obviamente, não existe um interesse muito grande dos políticos norte-americanos de afetar a economia interna, afetar principalmente os consumidores norte-americanos neste contexto agora que a gente se aproxima das eleições do ano que vem. Então a gente percebe que os Estados Unidos estão numa situação extremamente delicada, nos mostra claramente que eles não têm mais aquela capacidade econômica de ajudar todos os países ao mesmo tempo, de estar influenciando conflitos ao redor do mundo de forma simultânea. Existe agora um claro limite para a atuação econômica mesmo dos Estados Unidos, não tem verba para todo mundo, não tem verba para financiar tantos conflitos assim. E, de novo, a gente percebe que agora os Estados Unidos talvez tenham que escolher quem ajudar. Se eles escolhem ajudar Israel nesse momento, obviamente Israel tem muito mais chances de fazer uma atuação muito mais incisiva em termos militares. Israel já tem um exército extremamente fortalecido, mas ainda assim qualquer tipo de apoio norte-americano pode melhorar muito, né, o seu lado da balança. E caso isso aconteça, obviamente a Ucrânia fica extremamente defasada no campo de batalha, e qualquer tipo de contraofensiva ucraniana que venha sendo planejada
poderia ir por água abaixo caso os Estados Unidos decidam abandonar o esforço de guerra ucraniano ou mesmo até diminuir bastante essa ajuda internacional. Nesse contexto, então, o Biden vem sendo muito criticado internamente. Ele já mostrou exatamente que não pode fazer tudo e, na verdade, agora qualquer escolha que ele faça tem a possibilidade de ser criticada. Isso abre um espaço muito perigoso, que é o espaço do Trump. O Trump que tem aquela, quase que recorrência de aparecer com respostas muito simples para problemas muito complexos. Então, o Trump ele poderia realmente utilizar esse momento de fragilidade ainda maior do Joe Biden para trazer uma solução simples a esse conflito, por exemplo, abandone a Ucrânia e vamos apoiar Israel, e que isso com certeza poderia angariar apoio de um público maior. Lembrando que o Trump ainda é o principal candidato cotado pelos republicanos para as eleições do ano que vem, mesmo com todos os processos jurídicos contra ele. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Rússia e a posição da Rússia em torno desse conflito. Até a última terça-feira nós tínhamos um completo silêncio do Putin em relação a esses ataques de Israel. A única declaração que havíamos tido da Rússia até então era uma declaração muito superficial, realmente dizendo que esperava maior moderação de ambos e que esperava que esse conflito terminasse logo, mas não tinha realmente um posicionamento russo tanto de um lado quanto de outro do conflito. Mas na terça-feira o Putin quebrou esse silêncio e veio a público para dizer que o atual conflito que a gente percebe entre o Hamas e Israel seria uma falha claramente dos Estados Unidos e do projeto norte-americano para aquela região. Então ele se mostrou agora, quebrando esse silêncio de uma forma que claramente condena a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio.